E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, né? O relato de hoje é o olhar da benzedeira. Então, esse relato aqui, quem nos conta é um homem, no caso é um moço, né? É um, é um rapaz aqui, ou é um homem, você não passa a idade, né? Mas vamos lá pro relato, né? É, é, eu trabalho numa empresa, né? Eu não costumo acreditar nessas coisas. Acho que talvez tenha a ver com a parte de benzimentos, coisa espiritual, né? Mas vamos lá. Eu estava no auge da minha carreira, mas eu senti um peso inexplicável, um cansaço, um mal-estar algumas vezes que eu não sabia explicar do que era. Não era estresse, era algo físico, como se uma âncora invisível estivesse presa ao meu peito. Eu ia aos médicos e eles não encontravam nada. E corria para cá e para lá, tentando melhorar meu estado de saúde. Mas nada acontecia, ninguém conseguia me diagnosticar, né? Ou dar uma luz sobre o problema que eu passava. E aquilo foi durante várias semanas, até meses. Foi quando, conversando com minha avó, e ela sugeriu: você precisa de uma benzedeira, filho. Acho que não falou assim não, né? Mas ela falou assim: você precisa de uma benzedeira. Aí ele falando: eu, um homem de 35 anos, executivo, ri. Mas o desespero me levou até uma benzedeira, né? Que a minha avó conhecia. O nome dela era Aurora. Ela morava no interior, na cidade onde a minha avó cresceu e vivia, né? Talvez eu tenha encontrado a senhorinha acho que não sei se foi por telefone, né, mas nessa reunião de família, né? Então, fui até a cidade de minha avó para poder ir na tal benzedeira, Dona Aurora. Chegando na casa de Dona Aurora, ela nos recebeu e pediu que entrássemos. Entramos e a sala dela cheirava a ervas secas, incenso. Ela pediu que eu me sentasse e não me perguntou nada, apenas me olhou. E foi o olhar dela que me quebrou. Não era um olhar de julgamento, mas um olhar de conhecimento profundo, como se ela estivesse lendo a história da minha vida, de minha alma. Ela pegou um galho de arruda e começou a rezar em voz baixa. Era um murmúrio, quase como se fosse latim, apesar que eu acredito que ela não sabe latim, mas era uma língua antiga ou algo assim, algo que eu não conhecia. Enquanto ela me benzia, senti o peso no meu peito se intensificar. Então, de repente, ele se soltou, como se tivesse sido cortado, arrebentado, não sei. Não foi uma sensação agradável. Foi como se algo frio e viscoso tivesse sido arrancado de mim. Eu até cambaleei. Dona Aurora parou e a arruda em sua mão estava completamente seca, murcha, preta, como se tivesse sido queimada. Ela me entregou um copo de água e disse, com a voz rouca: o que te seguia era uma inveja muito forte. Essa inveja era enviada de um amigo próximo, que na verdade não é um amigo. Mas agora ele sabe que você sabe. Por isso, filho, tome cuidado. Depois de conversar com Dona Aurora, fui até a casa de minha avó e no dia seguinte eu voltei para minha casa. E acreditem, no outro dia eu estava bem mais leve, aquele peso tinha saído, aquele mal-estar, aquela angústia, tudo tinha desaparecido, como se fosse mágica, ou se fosse um benzimento, né? Poder da oração, né? Daí voltando pro trabalho, no dia seguinte,
o amigo que eu considerava mais próximo me ligou, furioso, mas era estranho, não tinha um motivo para ele estar bravo comigo, nenhum motivo aparente. E do nada, ele brigou comigo e encerramos a nossa amizade. Amizade essa que durava anos. E o que me assusta não é o poder da benzedeira, mas a certeza de que ela não apenas me curou, mas também revelou a verdade a quem me queria mal, transformando a cura em um confronto inevitável. Deixo aqui meus agradecimentos à Dona Aurora e à minha avó, que mesmo tão simples ainda assim ensinou uma lição para a vida. Muito obrigado. Então, pessoal, encerramos nosso relato aqui, então, né? Olha só que bacana, né? Então, é uma pessoa que obrigado você, né, por ter mandado, né? É uma pessoa letrada ali, né? Então, é estudiosa, executivo, no caso, né, de uma empresa aqui e tal, pra você ver. E às vezes, por mais que você tenha dinheiro, né? Você tenha recurso ali, mas às vezes quando a coisa é espiritual, não tem o que fazer, você tem que buscar recurso mesmo, né? Porque senão você perece, né? Você define, né? Como ele estava falando aqui. Ele já estava doente, procurava os médicos e nada fazia com que ele melhorasse, né? Até que ele foi, né? No caso, pelo conselho da avó, visitar essa benzedeira aqui, né? E como ele falou assim, ele não ficou tão surpreso pela cura até que ela propiciou a ele, mas sim por ter revelado que a quem ele julgava, né, ser muito amigo dele, na verdade não era, né? E também como as coisas realmente, né, se modificaram ali. E ela falou, né, que o amigo dele ia saber que ele sabia. E daí no dia seguinte realmente, né, eles brigaram, né? E o cara até rompeu a amizade de anos ali com ele, né? E como é interessante, né? Esse mundo espiritual aí, né? Ok, pessoal? Então, mais uma vez agradeço, né, a pessoa que mandou, né? Talvez nos outros relatos algum eu não agradeci, né, também, mas aqui que ele agradeceu, aqui eu agradeci também, né? Mas vamos ficar por aqui então no relato de hoje. Então, se você gostou do relato, então não esqueça de deixar um like pra gente aí e pensar em se inscrever no canal para poder dar uma força, ok? E se quiser mandar seu relato também pra gente poder contar aqui. Ficamos por aqui e até mais. Valeu, pessoal.